Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. A nossa entrevista de hoje vai abordar a questão dos desafios do historiador no contexto brasileiro e latino-americano. Para abordar esta questão, nós temos um convidado especial hoje, que é o professor Luiz Geraldo Silva, professor da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de História. Professor Geraldo, nós podemos, depois do início das nossas saudações, apresentá-lo melhor ao longo da nossa conversa. Inicialmente, eu desejo as boas-vindas ao programa América Latina Viva. Eu gostaria, enfim, de situar um pouco a origem da sua formação. Você é pernambucano, fez a sua graduação e o mestrado lá em Recife, e depois o seu doutorado na USP, e posteriormente você foi concursado aqui pela Universidade Federal do Paraná. Gostaria que você nos apresentasse um pouco uma síntese da sua trajetória, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Claro. Em primeiro lugar, obrigado, Dimas, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui conversando com você. Certo. Em torno dos temas aí que dizem respeito ao programa América Latina Viva. Bom, a minha trajetória, ela, como você anunciou, eu inicialmente fiz a graduação e depois o pós-graduação, o curso de mestrado na Federal de Pernambuco. Depois me dirigi para São Paulo, E foi a partir de São Paulo que eu me interessei em vir estabelecer aqui no sul do Brasil, particularmente aqui na cidade de Curitiba. E esse próximo ano, o ano entrante, aí, 2013, são 20 anos já que eu estou aqui na casa. Certo. E então, Luiz Geraldo, o que o motivou a se aproximar a este métier, a este ofício de historiador? Que grandes motivações, digamos, impulsionaram você a se aproximar dessa disciplina tão importante na formação de todo mundo, e de cada um como historiador? Paradoxalmente, Dimas, o acaso. Porque a minha intenção, e talvez o paradoxalmente tenha vindo daí, a minha intenção era trabalhar exatamente com isso, quer dizer, com comunicação. Puxa. E, num primeiro momento, eu fiz o meu vestibular para comunicação social. Era um curso disponível, então, na Federal de Pernambuco. Uhum. E, naquela circunstância, havia a possibilidade de você passar no segundo curso, ou seja, a primeira e a segunda opção. Uhum. E eu fui forçado a ir para a segunda opção, porque não tive nota suficiente para passar em comunicação social, que já então era um curso muito concorrido, como hoje em dia. Mas, no entanto, tive a sorte, o privilégio de entrar num curso de História de grande qualidade, que era o da Federal de Pernambuco, à época, o curso de graduação, e, particularmente depois de vencida a etapa básica, mas muito antes, ainda durante a etapa básica, eu realmente me percebi historiador, ou seja, amando profundamente aquilo que eu estava fazendo. Ainda pensei na possibilidade, em uma ou outra crise ao longo do curso, em voltar para a comunicação social, ou tentar uma reopção na comunicação social, mas, definitivamente, a minha paixão, o meu interesse pela história social, pela história do Brasil, depois do mundo atlântico, enfim, os meus interesses construídos nessa carreira, eles se revelaram extremamente apaixonantes. Certo. Pernambuco, de Geraldo, que é uma terra de tradições arraigadas, tanto em termos culturais da sua população, como também de grandes pensadores, E aí no domínio da história, inclusive, temos grandes especialistas no período holandês, que trabalham muito essa questão das origens, da nossa formação social,
sem contar, né, Tobias Barreto né, o Gilberto Freire, né, grandes figuras de projeção internacional, né? Você trabalha justamente com esse período, né, que é o período colonial, o período do Império, com temas ligados à formação cultural, né, a negritude, a questão da formação dos estamentos militares, do Estado, né? Eu gostaria que você, né, nos falasse, porque são temas tanto do seu mestrado, né, como também do seu doutorado, né? E você trabalha com períodos, então, do século XVI ao XVIII, ao XIX, né? Justamente esse é o primeiro desafio, né, para ser, digamos, fiel ao nosso programa, né? Como reconstituir, né, um período tão importante da formação nacional, buscando, né, esses atores fundamentais para a formação social e cultural e política do Brasil, lembrando até um pouquinho as lições do próprio Darcy Ribeiro, né, no povo brasileiro, porque a gente, em geral, tem uma influência muito forte das teorias europeias e tenta colocar à força, né, esses modelos teóricos, né, quando, de fato, eu gostaria de perguntar para você, nesse sentido mais dos fundamentos teóricos, que desafios você, para interpretar a nossa história brasileira, você se defrontou, né? Olha, Dimas, essa é uma questão muitíssimo importante, né, para a gente pensar e formular algumas ideias em torno das atividades próprias que são do historiador e que dizem respeito também a determinadas práticas que acabam sendo comuns a muitas outras disciplinas, né? Então, nós, historiadores, trabalhamos com modelos, né? Nós trabalhamos com modelos que dizem respeito a formas de representar processos, formas de representar aspectos do passado, né? Eu estou aí centrado hoje, sobretudo entre o século XVII e o início do século XIX. À medida que a gente constrói esses modelos, à medida que a gente explora determinados aspectos ou dá uma certa tônica sobre determinados aspectos ou enfatiza mais eles comparativamente a outros, a gente está fazendo opções teóricas, a gente está fazendo opções em face dos nossos colegas, da historiografia, enfim, né? Então, a construção desses modelos por um lado, uma conversa com a teoria ou com as teorias disponíveis, particularmente as teorias sociológicas, por exemplo, né, com as quais a gente tem que se relacionar na construção desses modelos, e, por outro lado, com a nossa historiografia. O que é que a nossa historiografia está dizendo, o que é que ela está enfatizando, etc. Então, os historiadores, eles têm muito pouco a pretensão de representarem algo que diz respeito genericamente ao como era uma sociedade no passado, mas muito mais eles estão preocupados na construção desses modelos. Então, a grande questão é que teorias são adequadas ao tema que eu estou aqui examinando, que metodologias eu posso utilizar, qual a documentação e onde essa documentação está, em que arquivos, em arquivos localizados no país, os nossos arquivos estaduais, por exemplo, né? Todos os estados têm os seus arquivos, às vezes mais de um arquivo em decorrência dos fundos que ele consegue reter, né? Ou em arquivos que são nacionais, ou arquivos que são estrangeiros, que estão situados particularmente em Portugal, na Espanha, e que dizem respeito a temas da nossa história e onde devemos buscar essas informações. E, finalmente, a gente tem certas indagações, certos problemas, certas hipóteses, enfim, que são formuladas em torno dessa documentação, desse período, e a partir daí a gente procura estabelecer esse quadro, né? Isso que eu chamo desse modelo, enfim, de análise, mediante o qual a gente propõe uma determinada ideia a partida e tenta, de alguma forma, através da nossa documentação, demonstrá-la. Ou seja, de Geraldo, então, um bom historiador é aquele que, digamos, está bastante preocupado com as teorias interpretativas, né?
da história, mas também aquele que tem uma certa originalidade em captar essas referências dos arquivos, das fontes primárias, né? Porque aí, a exemplo da sociologia e de outras disciplinas do domínio das ciências sociais, né? O historiador, ele, num certo sentido, por um lado, pode ser um pesquisador também como um divulgador da história, né? Aonde que estaria a especificidade do historiador? De fato, é no domínio da pesquisa ou no domínio da divulgação? Eu creio, Dimas, que é na tentativa de explorar aquilo que a gente poderia chamar de desenvolvimento social, ou de entender, né, aspectos ou processos que se desenrolam num tempo relativamente longo, né, e tentando perceber, enfim, a especificidade dessas diferentes configurações que no passado foram se montando, se estruturando, né? E como elas se transformam em outras configurações. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem uma ideia de modelo, a gente tem uma ideia de campo como uma coisa relativamente estática. Né? Quando a gente está tentando analisar, por exemplo, a posição relativa das pessoas no interior desse campo, e a gente pensa muito pouco em como esse campo se constitui, ou seja, sua gênese, como ele se transforma e como ele se desagrega, como todos os campos, digamos assim, como todas as configurações. Né? Então, a gente precisa estar atento exatamente para esse domínio ou para essa especificidade que nos impele, no caso a nós historiadores, a pensar como um traço central da nossa disciplina exatamente esses processos de longo prazo, esses processos de gênese e de desagregação, de equilíbrio instável, né, durante algum tempo, obviamente, e posteriormente de desagregação dessas estruturas, dessas configurações humanas. Que historiadores marcaram a tua formação, ou pensadores sociais, que você pode dizer, puxa, nos meus modelos analíticos eu sempre procuro essas fontes inspiradoras, sejam das teorias né, mundiais, ou europeias, ou nórdicas, ou as nossas, que já são ricas, né, essa claro. altura, né? Assim, com brevidade, para a gente localizar suas influências. Um pensador que para mim é absolutamente central, absolutamente importante na minha maneira de formular os problemas, de pensar essas questões mais gerais, às quais eu estava aqui me atendo, é o Norbert Elias, sem dúvida alguma. Eu tenho, enfim, uma grande gratidão, uma grande dívida de gratidão para com o pensamento do Norbert Elias do ponto de vista da maneira como eu formulo os meus Ele faz uma sociologia histórica, né? Exemplo de outros grandes sociólogos, né? E do Brasil, que nome você diz, bom, para pensar o Brasil tenho que ter algumas referências básicas? Existem nomes muito importantes dentro da nossa historiografia, tanto contemporânea como mais antiga, né? Eu pensaria, em primeiro lugar, no professor Gilberto Freire, né? Teu conterrâneo? Meu conterrâneo. Outro conterrâneo meu importante, o professor José Antônio Gonçalves de Mello, com quem eu aprendi muitíssimo. Né? O professor José Antônio Gonçalves de Mello, um grande mestre, do ponto de vista da formatação das pesquisas, da informação, da documentação, com muita preciosidade, com muito detalhe. Né? E a gente também não pode esquecer daqueles historiadores que não estão entre nós especificamente, né? Mas que, no entanto, produzem coisas que nos iluminam, que nos... e muitos nossos contemporâneos, né? O professor Francisco Bittencourt, por exemplo, em Portugal, né? Uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, o professor Stuart Schwartz, né? Que está lá nos Estados Unidos, enfim, agora se jubilando, agora concluindo sua carreira.
e todos com reflexões muito importantes, considerando essa periodização que vai aí do século XVII ao século XIX, como eu estava me referindo antes. Ok, professor Luiz Geraldo, nós já vamos retornar com essas questões, mas depois do intervalo. Está muito bem. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. Nosso programa de hoje está dedicando esse espaço de entrevistas sobre o tema Desafios do Historiador no Contexto Brasileiro e Latino-Americano. Abordando este tema está o nosso convidado especial, professor Luiz Geraldo Silva, que é professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador de temas da historiografia brasileira, principalmente no contexto colonial do período imperial, mas em que se destacam aspectos fundamentais e centrais sobre a formação do Estado Nacional, análise das categorias sociais e culturais que conformam esta formação social e histórica brasileira. Professor Luiz Geraldo, no primeiro bloco, você nos trouxe reflexões interessantes sobre como o historiador se posiciona diante dos métodos, das teorias, né, que desafios ele enfrenta nesse domínio. Eu gostaria de, então, retomar a nossa conversa justamente sobre as suas práticas, né, de pesquisa, os seus temas centrais. E eu acho que nós poderíamos iniciar esse segundo bloco justamente refletindo sobre temas tão importantes, né, que já apareceram na sua tese, que era a questão da faina, a festa, né, e o rito, gentes do mar e escravidão no Brasil colonial. Paralelamente a toda a questão também da formação do Estado Nacional. Gostaria que você fizesse uma síntese dessa sua incursão, né, historiográfica, trazendo esses temas tão centrais para a cultura brasileira. Tá bem, Dimas. No momento, eu estou escrevendo um material, né, um material de mais fôlego. Trata-se de um material cujo título mais geral eu tenho dado o de Governo dos Negros. É uma tentativa de refletir um pouco a partir de algumas discussões, algumas pesquisas empreendidas particularmente no que diz respeito à questão de irmandades negras, por um lado, por outro lado, a partir de corporações militares, no caso, os terços de pardos e pretos, uma estrutura militar destinada aos negros, né, e aos pardos, aos pretos e pardos, como então se dizia no contexto do século XVIII, particularmente, início do XIX, e que eu compreendo ambas as esferas, ambas as instituições, os tipos de instituições, como mecanismos de controle social que não operam necessariamente apenas de um ponto de vista dos controladores sobre os controlados, mas igualmente cria um conjunto de assunções que se incorpora, digamos assim, ao self das pessoas, dos controlados, e eles participam efetivamente do controle. Então, digamos que não existe controle social que caminha numa única direção. Claro. Eles caminham nas duas direções. E essa ideia, ela se fundamenta nas formas, por exemplo, de hierarquia existentes no interior dessas estruturas, na possibilidade de se governar o self dessas pessoas, quer dizer, não apenas haver um governo de seus corpos, de suas mentes, mas também de seus espíritos e colocar essas pessoas, enfim, à disposição dessas estruturas ou da governação de um modo geral, a partir de um compromisso profundo delas em torno da conservação da ordem. Então, esse é um tema que eu venho trabalhando ultimamente e tentando sugerir a partir dele que a América,
não é a África, né? Isso é um tema muito importante na historiografia contemporânea, né? As pessoas atualmente adoram achar que todas as coisas que existem entre as pessoas de cor, entre escravos, entre homens de cor livre, no contexto americano, mas particularmente entre os africanos, é uma decorrência direta de sua vivência africana, né? Então, todas as análises, ou muitas análises contemporâneas, convergem para esse tipo de perspectiva. E a minha perspectiva é exatamente inversa, isto é, a configuração social da América Portuguesa, ela possuía uma autonomia relativa, como qualquer outra autonomia, que fazia com que o jogo político existente aqui entre nós, desse lado do Atlântico, né, constituísse o fundamento por excelência ou a base explicativa das ações, dos pensamentos, das construções culturais, enfim, dessa população aqui existente. Então, a minha preocupação é marcar a posição em relação a esse aspecto, né? Isso tem a ver com teses defendidas nos anos 70, por exemplo, por Mintz e Price, referentes ao nascimento de uma cultura afro-americana, né? Mas a minha ênfase, enfim, está muito mais nas relações políticas que envolvem as pessoas de cor, sugerindo que elas, enfim, governavam a si mesmas, não só do ponto de vista do seu autocontrole, digamos assim, né, mas também a partir das hierarquias que elas estabeleciam entre si, que faziam com que surgissem sistemas de dominação dos negros sobre outros negros. E nesse sentido, então, acho que esses elementos são centrais, né, porque demarcam uma lógica interpretativa desse fenômeno, não, digamos assim, você está reivindicando uma especificidade, um aspecto sui generis para isso. Então, a minha pergunta é: em que medida o passado governa o presente? Um pouco, eu acho que esse é o grande desafio da teoria social, né? Não só do historiador. Nessa especificidade, o que você, digamos, localizaria como aspectos de permanência? Olha, as configurações, elas se transformam em outras configurações, né? E aquela aparência de continuidade em relação a muitos aspectos do passado e do presente constitui apenas uma aparência, porque, afinal de contas, toda a estrutura, né, que faziam com que determinados aspectos florescessem, se desenvolvessem no passado, foi transformada em outra, né? No entanto, é indiscutível que determinados aspectos, e a tua pergunta é muito pertinente, né? É indiscutível que determinados aspectos atravessam o tempo, né? E porque eles estão localizados em determinados níveis, digamos assim, né? Para utilizar uma expressão um tanto quanto passível de crítica, né? Que são dificilmente alcançados ao nível do consciente ou numa perspectiva mais consciente. Então, eu acho que, por exemplo, uma tradição conforme a qual as pessoas de cor, os negros, estavam associados ao trabalho manual, né? E, em função disso, eram ou são frequentemente vistas como pessoas menores ou situadas em posições inferiores da hierarquia, é um aspecto que, apesar de todo um século XIX ter construído uma ideia de igualdade entre todos os sujeitos baseada no Império da Lei, né, baseada numa perspectiva constitucional que dizia que, enfim, os cidadãos eram todos iguais, mas a própria continuidade da escravidão, a própria continuidade dessa ideia ancestral conforme a qual a associação das pessoas de cor com o label vinculado ao trabalho manual, ela permanece e ela tem uma continuidade fabulosa ao longo do tempo, né? Posteriormente, e isso é interessante a gente pensar, o século XIX construiu teorias raciais
que não existiam no século XVIII, no século XVII. Quer dizer, aquilo que fazia com que as pessoas de cor fossem despreciadas no século XVII, no século XVIII, dizia respeito essencialmente à sua vinculação ao trabalho manual. O século XIX, não, ele inventou a teoria racial. A teoria racial que o século XX tentou, por exemplo, destruir, né? E, em boa medida, destruiu ou ajudou a destruir, construindo novos marcos interpretativos, particularmente aquele baseado no gene, né? No entanto, é curioso a gente notar como determinadas formas de representação ligadas ainda à perspectiva da associação ao trabalho manual ainda sobrevivem dentro do mundo contemporâneo. Quer dizer, atravessam esse período de difamação baseado nas teorias raciais e sobrevivem até hoje, né? Como estigmas, né? Exatamente. Professor Luiz Geraldo, é uma pena que a gente não tenha mais tempo no programa, mas você será novamente convidado, porque nós teríamos que abordar também aspectos da sua experiência recente, não tão recente assim, mas de uma incursão mais latino-americana, né? Por força, inclusive, de consultorias suas, né? De formação de cursos, né? Sobre a história dos direitos humanos na América Latina, e também a sua incursão na Espanha, né? Em Múrcia, né? E em Sevilha, né? Então, como experiência nova, né? Eu acho que nesse diálogo ibero-americano, né? E da Península Ibérica em relação à América, né? Mas esse convite, então, fica de pé por uma próxima. A América Latina Viva agradece, né? Essas suas reflexões muito importantes para pensar a história e a sociedade brasileira e latino-americana. Eu que agradeço, Dimas. Okay. E numa próxima oportunidade estarei aqui. Ok, muito obrigado. Então, a América Latina Viva se despede de você, aguardando no próximo programa.